Olá, estamos novamente aqui para darmos uma continuação do nosso assunto sobre a estrutura de árvore. Então, nós já havíamos visto no outro vídeo a parte de árvore, né, como sendo uma estrutura não linear, ou seja, eu não posso de uma maneira sequencial passar por todos os elementos que a gente faz numa lista, numa fila ou numa pilha. A árvore é caracterizada como sendo um nó raiz e a partir dele a gente vai criando ramificações para diversos nós que por sua vez, cada um desses nós pode ter outras ramificações e assim por diante. Então nós já havíamos visto isso no outro vídeo. Hoje, então, nós vamos falar sobre a árvore de busca binária, quer dizer, um tipo especial de árvore. A árvore binária, então, seria uma estrutura, né? Árvore, que pode ser nula, ou seja, não tem nenhum nó, ou então ter as seguintes características. Existe um nó raiz, que nem a gente já tinha na árvore comum, porque ela é uma árvore, né? Então, toda árvore parte de um raiz, e a partir dela, a gente pode ter nós, né? T1 e T2. Então, por que T1 e T2? T de tree, né? Árvore. Porque ela é binária. Se ela é binária, já está dizendo dois. Então, no máximo, a gente poderia ter dois, né? Dois nós, dois caminhos para seguir. Então, nós teríamos T1 e T2, que seriam as estruturas disjuntas de árvores binárias. Disjuntas, a gente já havia falado sobre isso no outro vídeo, significa que um determinado nó, se voltar para trás, ele só pode ter um pai apenas, tá? Então, com isso, eu tenho árvores separadinhas, eu tenho sempre subárvores colocadas lá. Essa T1 que a gente tem aqui, então, seria, por exemplo, nosso caminho, né? Que comporia uma subárvore à esquerda. Poderemos ter, então, a T2, sendo, então, o caso da subárvore à direita. Então, sempre 2, né? E nenhum nó tem grau superior a 2. Então, como a nossa árvore é binária, nós só podemos ter, no máximo, dois filhos. Então, um nó pode não ter nenhum, nada abaixo dele, pode ter um ou, no máximo, dois, para ser binária. Aqui nós temos um desenho mostrando essa árvore binária, onde o nó raiz que a gente tem aqui em cima, né? A partir dele, olha, eu fiz ramificação, né? Então, pro lado de cá eu tenho uma T1, que é uma subárvore esquerda, pro lado de cá eu criei um nó T2, subárvore direita. A partir dele eu desci, então esse aqui também teve dois, esse aqui teve dois, este não tem nenhum, este aqui tem um, este tem um. Então, esse aqui, por exemplo, só tem o lado esquerdo, esse aqui só tem o do lado direito, né? Então, a árvore pode ter dois, um, ou então nenhum, como a gente está mostrando aqui para vocês, certo? Então, esse é o nosso desenhinho típico que a gente teria para uma árvore binária. A árvore binária, então, se eu precisar implementá-la, né? Como é que eu posso fazer isso? Nós podemos ter uma maneira de um algoritmo, né, que permita a gente ter um percurso nessa árvore, de modo que eu possa sair de um nó raiz, um nó pai, e ir para qualquer nó filho. Então, isso vale para a árvore inteira, a começar do nó raiz principal, ou cada subárvore que eu tiver dentro dessa árvore, porque cada subárvore sempre tem um paizinho com possíveis dois filhos. Então, a minha implementação tem que me deixar disponível que eu possa ter um pai e saiba ir para qualquer um dos meus filhos. Outra característica que essa implementação deve ter é que eu possa fazer o percurso para trás, ou seja, se eu tiver em um determinado nó filho, eu possa voltar para o nó pai, tá? Então, ela tem que permitir isso daí, eu ir para frente ou ir para trás. Cada nó, né, de uma árvore precisa armazenar um elemento, óbvio, né? Todo nó que a gente cria para guardar alguma coisa. Então, eu guardaria sempre o elemento e teria que referenciar o seu pai, né, o seu nó pai, e os seus nós filhos, no máximo dois. Ou seja, o que significa esse referenciar? Significa ter o endereço de memória, porque nós vimos que a característica da árvore é utilizar a alocação dinâmica de memória. Então, para cada nó, eu sempre solicito um espaço de memória para a função malloc, e nesse lugar eu coloco um nó. Mas para que ele fique preso nessa árvore, né? Eu tenho que dizer que cada nó tem que ter, então, o endereço do pai dele, que se eu precisar voltar para trás, né? E ter o nó do endereço dos nós filhos, do direito e do esquerdo.
Se não tiver, né, nenhum filho, direito ou esquerdo, ou um dos dois, no caso de não ter, a gente guarda a palavrinha reservada null, né, N-U-L-L, simbolizando não temos nenhum endereço no momento. Então, essa seria a nossa característica para a nossa árvore binária. Então, como a gente poderia implementar isso daqui? Como a gente viu que vai trabalhar com alocação dinâmica de memória, tal, né? Cada nó vai ter vários itens, né? A gente poderia ter, por exemplo, uma struct árvore binária, onde eu teria aqui no máximo não, aqui seria no mínimo, né? No mínimo 4 itens dentro dela. Eu falei no mínimo 4, porque 3 deles já são endereços. O outro, no caso aqui, eu só criei um elemento inteiro, né? Mas eu poderia ter vários itens lá dentro. Eu poderia estar guardando nó, por exemplo, de pessoas, onde eu teria o nome da pessoa, endereço, telefone, CPF, tal. Vários dados dentro de um determinado nó, mas sempre ter esses 3 endereços. Então, para esse nosso exemplinho que eu coloquei aqui, ela é uma árvore que cada nó vai guardar um número inteiro, eu chamei de elemento. E vamos ter 3 endereços. Então, cada um desses endereços tem que ser do tipo struct árvore binária, que é o que está escrito aqui em cima. Ou seja, elas vão guardar endereços de nós que são exatamente isso daqui. Então, nesse pedacinho chamado pai, a gente vai guardar o endereço do nó do pai, quer dizer, para trás. Se eu precisar voltar para trás, onde está o meu pai? Eu olho para o endereço dele aqui. Se eu quiser caminhar para o lado direito, qual é o endereço do meu nó do meu filho direito? Deve estar armazenado aqui. E a mesma coisa para o nó do filho esquerdo, onde ficaria na memória, a gente armazenaria aqui. Então, cada nó, nesse nosso exemplo, teria esses 4 itens dentro. Fechei a struct, criei uma variável ponteiro chamada raiz, tá? Essa variável ponteiro raiz, ela teria então o endereço, né, do nó pai, o primeiro nó, o nó máximo da nossa árvore, que a partir dali eu começo qualquer coisa. Isso a gente até teria comentado lá para trás na parte da árvore. Então, aqui eu coloquei que cada itemzinho, né, o elemento lá é onde a gente armazenaria o valor inteiro, o pai seria onde armazenaria o endereço do nó pai, o endereço do nó filho direito, do esquerdo, e a nossa raiz, então, seria o endereço de início da árvore. Então, da mesma forma que a gente tinha lá na lista encadeada, por exemplo, a gente guardava o endereço de início, para saber onde aquela lista começava e assim por diante. Na árvore, a gente precisaria apenas de um item, né? Então, seria para começar em que local da memória está o nosso nó maior, o nosso raiz. Porque se eu chegar nesse nó primeiro, se eu quiser a partir dele começar a andar para a direita ou para a esquerda, basta pegar os endereços de filho direito, filho esquerdo e vamos caminhando. Quando eu chegar num lado, filho direito, esquerdo, que lá tiver null, significa que eu cheguei numa ponta da árvore. Então, eu não tenho mais como descer, mas eu posso voltar para trás, voltando para o endereço do pai e fazer outros caminhos. Então, é dessa maneira que a gente caminha por uma árvore binária. Dentro, então, da árvore, do conceito de árvore binária, nós temos uma implementação que a gente pode fazer, que é trabalhar essa árvore binária para que ela tenha o método de busca binária, tá? O que seria a busca binária? Então, seria uma árvore, né, que tem uma raiz, onde essa raiz é uma raiz R qualquer, né, que tem as seguintes características. Todo elemento, né, todo elemento que for armazenado na subárvore da esquerda E, tem que ter um conteúdo menor que o elemento armazenado no R. Então, lembrando, R é a raiz. Se eu for para o lado esquerdo da minha raiz, eu estou indo para o meu filho esquerdo, o valor do elemento que tiver lá tem que ser menor do que está na raiz. Tudo bem? Mais para frente a gente vai ver por que isso daí. A mesma coisa a gente teria para o nosso lado direito. Então, todo elemento armazenado na subárvore da direita tem que ter um conteúdo maior que o elemento armazenado no R. Então, a mesma coisa, se eu tiver em R, tem um valor lá dentro do elemento armazenado. Então, se eu for para o meu filho direito, o valor do meu filho direito, se ele existir, lógico também, o elemento que tiver lá tem que ser maior do que está na minha raiz, no meu elemento R. Então, essa é a característica da busca binária. Mais para frente a gente vai ver exemplos disso.
As subárvores da esquerda e da direita também são árvores de busca binária. Ou seja, se eu for para o lado direito, para um nó filho direito, ele passa a ser uma raiz também, podendo ter filhos direito e esquerdo. É isso que está querendo dizer aqui. Se eu for para o lado esquerdo, também o meu nó do filho esquerdo, se eu chegar nele, ele também pode ser uma raiz e ter o seu filho direito e o seu filho esquerdo. Então, eu vou ter cheio de árvores de busca binária dentro dessa árvore maior. Aqui, então, eu coloquei o desenhinho, né, dizendo, então, o que é uma subárvore dentro de uma árvore. Sempre vai ser alguém R, raiz, que pode ter um filho esquerdo e um filho direito, né, uma parte dela. Aqui eu coloquei, então, um desenho, né, daquela mesma árvore lá atrás, onde nós temos a raiz, temos o filho dela, o filho de esquerdo, o filho direito, cada um tem o seu filho e assim por diante. O que eu acrescentei a mais é aqui o que eu estou dizendo. Então, se eu tiver essa nó raiz, por exemplo, ele tem um filho para o lado esquerdo. O valor do elemento que tiver aqui, aquele elemento que é o valor inteiro, tem que ser menor, né? Menor que o que está aqui em cima. Mesma coisa daqui, aqui é o lado direito. Então, o valor que eu colocar aqui tem que ser maior do que está aqui. Aí a gente vai descendo. Então, como eu falei, esse filho esquerdo, por exemplo, agora ele passa a ser um pai desses dois. Então, o que vai acontecer? O valor que eu armazenar aqui no esquerdo dele tem que ser menor do que está aqui. O que eu armazenar aqui tem que ser maior do que está aqui. Este aqui, ele passa a ser um pai para esse daqui, que é um lado esquerdo. Então, portanto, esse valor que tiver aqui, ele tem que ser menor do que está aqui. Tá? Mesma coisa do lado de cá. Então, a gente sempre pensa do lado direito algo que é maior do que está na raiz, né? E o que está do lado esquerdo, algo que é menor que a raiz. Vamos ver mais para frente exemplos disso. Como é que a gente constrói uma árvore de busca binária, então? Aqui eu vou colocar um pouquinho as características de um algoritmo, como seria, né? É um pouquinho complexo, mas acho que dá para a gente entender depois no exemplo a seguir. Então, seja um conjunto de elementos que eu quero inserir na minha árvore binária, tá bom? Então, por exemplo, números inteiros, né? Porque aquela nossa struct que a gente fez lá atrás, a gente tinha um item chamado elemento que era de números inteiros. Se eu tivesse, por exemplo, o caso dos meus números inteiros. Então, o primeiro elemento que eu inserir nessa árvore aqui, ele sempre vai ser o meu nó raiz. Bom, então eu teria que colocar lá o valor bonitinho, porque ele é o primeiro, ele não tem que comparar nada com ninguém, ele é o nó raiz. Então, o primeiro sempre vai ser lá. Todos os demais que forem inseridos nessa árvore, aí sim tem que começar a ter aquela característica do maior para um lado, do menor para o outro lado. Então, aqui, ó, para cada um dos próximos elementos do conjunto na sequência desses valores, cria-se sempre um novo nó que deverá ser inserido nessa árvore como sendo um nó folha. Ou seja, todo nó novo que entrar numa árvore, ele é folha, ele é ponta da árvore, ele nunca fica no meio do caminho. E é da seguinte forma. Qual a forma seria, então? A gente sempre percorre a árvore a partir do nó raiz, tá bom? Comparando o novo elemento que eu quero colocar nessa árvore com o elemento que está no nó que eu estou testando, correto? Então, eu começo da raiz ou para qualquer raiz que eu tiver, sempre que eu encontrar alguém no caminho, eu vou comparando o valor que tiver lá. Se o meu novo elemento for maior do que está armazenado lá, eu vou para a direita deste nó, bom? Se não for, quer dizer, ele é menor, eu vou para o lado esquerdo. Se o novo elemento tiver o mesmo conteúdo, né, o valor bater, eu ignoro, ou seja, não vou colocá-lo na árvore, porque a árvore de busca binária não pode ter valores repetidos, não é a característica dela. Bom? Quando no caminho não houver um nó, então, né, o novo nó deve ser inserido nesse local com esse elemento que eu estou querendo colocar. Então, a ideia é que a gente sempre parte da raiz e vai comparando. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para a esquerda, e vou indo, vou caminhando. Vou indo para a direita, vou indo para a esquerda, vou indo para a direita, para a esquerda. Se eu chegar num caminho, que eu teria que estar seguindo, não tem ninguém, aí eu instalo esse novo nó com esse novo elemento, que ele vai ficar bonitinho nessa árvore de busca binária. Então, isso aqui é a maneira como a gente implementa um algoritmo, bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo, tem bastante informação aqui, mas vamos ver por partes. Aqui em cima eu estou dizendo que eu precisaria criar uma árvore de busca binária, onde eu armazenaria esses elementos aqui. Eu coloquei vários números numa sequência, ou seja, essa é a ordem que os números vão ser inseridos na árvore, né? O primeiro 4, depois o 6, depois o 1 e assim por diante até chegar no 5.
Então, aqui nós criamos uma árvore, né? Ela já está feita aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês a ideia, né? Então, nós tínhamos aqui o número 4, né? Que é o primeiro, como eu disse, sempre o primeiro ele é a raiz, então ele foi aqui colocado na raiz. Depois veio o 6. O que eu faço com esse 6? Eu vim aqui na raiz, comparei o 6. O 6 era o quê? Maior que o 4. Como ele era maior que o 4, eu fui para a direita dele. Tá? Aqui, gente, nós já temos todos os elementos, mas na época, quando eu comecei, só existia o 4, né? Esse aqui era o segundo elemento. Então, como eu vim para a direita e não tinha ninguém, eu coloquei o 6 lá, bom? Aí, fui para o meu terceiro elemento. Então, lembrando que até agora eu só tirei o 4 e o 6, mas eu vou colocar o 1 agora. Então, comparo sempre com a raiz. O 1, no caso, ele é menor que o 4, eu vou para a esquerda desse nó. No caso aqui não teria ninguém, né? Porque eu não tinha colocado os outros, aí eu coloquei o 1. Então, no momento, eu estaria com 4, 6 e 1, tá? Vamos colocar o nosso quarto elemento nessa árvore, que é o número 8. Então, de novo, começamos pela raiz. 8 é o quê? Maior que 4, então vamos para a direita. Então, lembrando, já tinha o 6 lá, né? Então, 8 era o quê? Maior que o 6, não era? Então, vamos para a direita também. Então, não ia ter mais ninguém depois desse 6 do lado direito. Então, nós criamos esse nó 8 aqui, tá? Lembrando que criar um nó é pedir para a função malloc, um espaço de memória, preencher todos aqueles dados daquela struct, colocar lá bonitinho, certo? Vamos para o nosso quinto elemento aqui, o número 2. Então, de novo, 2 é menor que o 4, vou para a esquerda. Já tinha o 1, né, no caso. O 2 era maior que o 1, então vou para a direita desse 1. Como não tinha ninguém abaixo, eu coloquei o 2 aqui, tá? Depois veio o número 3, tá? Então, até agora eu só tenho esses valores aqui para trás. Então, fui colocar o 3, comparamos de novo. 3 é menor que o 4, vou para a esquerda. Aí já tinha o 1 lá. Mas o 3 era maior que o 1, foi para a direita dele. Já tinha o 2 no nosso caso, né? Já tinha o 2 lá. O 3 era maior que o 2, então vou para a direita dele, não tinha ninguém na direita do 2, aí nós criamos um nozinho e colocamos o 3. Então, sempre todo nó novo entra como folha na árvore. Depois veio o número 7, de novo, 7 é maior que o 4, fui para a direita, ele era maior que o 6, fui para a direita, já tinha o 8 lá, né? O 7 era o quê? Menor que o 8, então tinha que ir para a esquerda dele. Como não tinha ninguém, criei esse nó 7, coloquei lá. Depois veio o último valor, que era o 5. Esse 5 também comecei da raiz, ele era maior que 4, vim para a direita, encontrei o 6, que já existia lá. O 5 era menor que o 6, então tive que ir para a esquerda deste 6. Não tinha ninguém lá, criei o nó 5. Então, a partir desses 8 valores aqui, eu consegui criar essa árvore. Então, o que serve essa árvore no caso da busca binária? Uma das grandes vantagens é a gente poder procurar um determinado valor para ver se ele existe ou não. Eu poderia também estar criando uma lista, né? Uma lista com números. Aqui no caso só tinha 8. Mas, por exemplo, se eu tivesse 1000 números, eu poderia colocá-los todos numa lista, todos bagunçados desse jeitinho aqui, e tentaria procurar um determinado valor para se ele existisse. Uma lista, como a gente viu, que é algo sequencial, eu teria que comparar o que está no primeiro pedaço, no segundo, no terceiro, no quarto, tal, até encontrar aquele número que eu estou procurando. Pode ser que eu ache, né, e vai até demorar muito, da dele estar lá depois do 900, né, ou no caso até dele não existir. Pensou? Eu vou fazer 1000 comparações para chegar à conclusão que ele não existe. O caso da árvore de busca binária, o negócio é mais simples. Esse esquema que a gente montou aqui, de começar uma raiz e colocar os nós, né, facilita isso. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se eu precisasse procurar o número 5, né? Se ele tivesse numa forma de lista, eu teria que chegar até o 8º, né? Que a gente tem 8 números aqui, eu teria que chegar até o 8º elemento aqui para achar, né? E verificar que ele existia. Mas eu tive que fazer 8 comparações. Se ele estivesse aqui isso em forma de árvore, como é que eu encontraria esses 5? Eu venho na raiz, começo comparando ele para a raiz. Então, o 5, eu estou procurando o 5. Ele é o quê? Maior que o 4. Então, eu vou procurá-lo aonde? Na direita desse 4. Aí, eu encontrei um 6 no caminho. Este 5 é menor que o 6. Então, eu vou para a esquerda dele. E encontrei. Eu fiz o quê? 3 comparações e achei o 5. Então, foi muito mais fácil que fazer 8.
O mesmo caso de a gente não ter o valor. Por exemplo, estamos procurando o número 10. Né? Eu sei que o 10 não existe, mas aquilo que eu falei, se eu tivesse isso aqui em forma de lista, teria que fazer as minhas 8 comparações para chegar à conclusão que não tinha o 10. Aqui, como é que ficaria? Eu estou procurando o número 10, tá? Então vamos lá compará-lo. 10 é maior que o 4? É, vamos para a direita dele. 10 é maior que o 6? É, vamos para a direita dele. 10 é maior que 8? Vamos para a direita dele. Só que direita não tem ninguém. Se não tem ninguém, significa o quê? O número 10 não existe. Eu não precisei comparar os outros valores, porque se eu pegar um caminho da direita ou o caminho da esquerda, eu estou abandonando todos os valores que estão naquele outro caminho do outro lado, tá? E suas ramificações. Então, facilita bastante a gente conseguir procurar um determinado valor. Aqui nós tínhamos 8 elementos, mas o nosso exemplo que eu falei de 1000, né? Se eu tivesse 1000 valores armazenados lá, todos bagunçados, se eu tivesse esses 1000 armazenados em forma de uma árvore de busca binária, eu com pouquíssimas comparações encontraria esse valor ou até diria ele não existe. Não precisaria fazer todas aquelas comparações como se fosse numa lista. Correto? Então, esse tipo de estrutura, né, de árvore de busca binária, para armazenar valores desse tipo aqui, é interessante para a gente fazer pesquisas. Outra coisa interessante aqui também, a árvore de busca binária me produz valores colocados em ordem crescente. Eles aqui estão todos bagunçados, correto? Mas se eu conseguir fazer um percurso nessa árvore, que se chama o percurso esquerda, raiz direita, eu consigo pegar todos os valores que estão aqui e em ordem crescente, bom? Ele é feito assim, sempre eu começo sempre no nó esquerdo, vou para a raiz, depois vou para a direita. Então, eu começaria indo para o esquerdo dele, vou para o lado esquerdo mais esquerdo que tem. O mais esquerdo que eu achei aqui foi o 1, tá? Ele é uma raiz, porque ele tem filhos para baixo. Então, o esquerdo dele não existe, vou para a raiz, é o 1. Então, o 1 é o meu primeiro elemento. Aí, eu vou para a direita dele. A direita dele, né, tá, é um 2, que é uma raiz também, porque tem filhos. Então, se eu não encontrei ninguém do lado esquerdo dele, já posso pegar a raiz, que é o número 2. Vou para a direita dele, não tem filhos embaixo, então peguei o 3. Então, já consegui pegar 1, 2, 3, volto para a raiz 4, vou para o lado esquerdo, então, dessa raiz. Indo para o lado esquerdo, vou para o mais esquerdo possível que eu tiver, tá aqui, ó, o 5. Aí, vou para a raiz, é um 6, vou para a direita, só que esse nó tem filho na esquerda, vou pegar o filho da esquerda, que é um 7, vou para a raiz 8. Então, existe um algoritmo de percurso que a gente trabalha em cima de uma árvore de busca binária, que eu consigo pegar todos esses valores armazenados aqui na ordem crescente. E se eu começasse direita, raiz esquerda, eu consigo fazer o caminho e pegar os valores na ordem decrescente. Então, os valores estão bagunçados aqui, mas se eu fizer aquele algoritmo de vai para a esquerda, vai para a direita, né, na hora de armazenar, eles estão bonitinhos, armazenados do jeito que a gente queria, tá? Então, isso aqui também facilita bastante colocar em ordem crescente, em ordem decrescente. O que tem aqui do lado nessa tabela? Nessa tabela aqui, eu quis mostrar o que está realmente armazenado em cada nó, tá? Para a gente entender que cada vez que eu peço um endereço de memória pela malloc, para colocar um nó, né, aquela struct, eu tenho que preencher aqueles 4 itens, vocês lembram? A minha struct tinha o elemento, que era propriamente o número inteiro, tinha o endereço do pai, endereço do filho direito, endereço do filho esquerdo. Então, o que eu quis dizer aqui é como estaria cada nó desses na memória, se essa árvore estivesse neste ponto que está agora. Para exemplificar, como eu falei que a função malloc me dá um endereço de memória para eu guardar alguém, eu coloquei aqui endereços de memória fictícios, tá bom? Só para a gente poder trabalhar a árvore aqui, para simbolizar isso daí. Então, essa tabela aqui, eu só consegui construir depois que eu desenhei essa árvore aqui do lado, tá? Não tem como. Então, vamos ver como é que ficaria. Nós temos aqui o nó 4, que é o nó raiz, tá bom? Então, ele é o elemento 4, ele está armazenado no endereço 100 de memória. Como estaria o resto do nó dele? Aqui nós teríamos que colocar o endereço do pai dele. Só que ele é raiz, todo nó raiz é o único nó que não tem pai. Vocês podem ver aqui endereços de pai, dos outros nós, ó. Ele é o único que é nulo,
Tudo bem? É a característica dele. Filho direito. Quem é o filho direito do 4? Vamos para o lado direito, seria o nó 6. Então, aqui eu teria que colocar o endereço do nó 6. Onde que o nó 6 está aqui na árvore? Olha, está aqui. O nó 6 está armazenado no endereço 200. Então, esse 200 eu coloquei aqui. Quem é o filho esquerdo do nó 4? É o número 1, tá? Então, o 1, ó, o nó 1 está armazenado no endereço 300 de memória. Então, esse 300 eu coloquei aqui. Então, se eu fosse na memória olhar bonitinho como estaria esse meu nó 4, eu veria que existia 4, nulo, endereço 200, endereço 300. Vamos para o outro nó aqui, ó, o nó 6, que tá aqui, o nó 6. Quem é o pai dos nó 6? É o 4, voltando para trás. Onde está esse 4? Este 4 está armazenado no endereço 100. Então, o endereço do pai do 6 é o 100. Então, lembrando que aqui é sempre endereços, tá? Quem é o filho direito do 6? Então, vamos olhar aqui na árvore. Do 6, o filho direito dele é o 8. Este 8 foi armazenado no endereço 400 de memória. Então, vamos colocar o 400 aqui. Quem é o filho esquerdo do 6? É o 5. Esse 5 foi colocado aqui no endereço 800 de memória. Então, vamos colocar o 800 aqui. O nó 1, que é a sequência, o nó 1 está do lado de cá, né? Ele é o lado esquerdo. Quem é o pai dele é o 4, tá? O 4 estava no nó 100, então vamos colocar aqui o endereço do pai dele, que é o 100. O endereço do filho direito do 1, aqui, ó, é o 2. O 2 está armazenado no endereço 500, então tá aqui o 500. Filho esquerdo do 1, não tem. Até o momento não tem ninguém, tá? Então, se não tem ninguém, colocamos null. Temos que colocar alguma coisa lá dentro. O nó 8, que foi outro que foi inserido, tá aqui o 8. O pai dele é o 6. Então, quem é o 6? Tá aqui no endereço 200. Vou colocar o 200 aqui. O endereço do filho direito do 8, ó, ele não tem no momento nenhum filho direito, então nulo para cá. Filho esquerdo, o 8 tem um filho esquerdo, era o 7. O 7 foi colocado lá no endereço 700, então vamos colocar um 700 aqui. O nó 2, o nó 2 está aqui, ó, pai dele é o 1, né, de onde ele veio. Então o 2 tem o endereço do pai, que é o 1, que é o 300, vamos colocar um 300 aqui. O nó 2 tem filho direito, que é o 3. O 3 está aqui no endereço 600 de memória. Então, vamos colocar o endereço 600 aqui. Este nó 2 não tem filho esquerdo, então, leva um null. O nó 3, que está aqui, né? O nó 3 está aqui, o pai dele é o 2. O 2 foi armazenado no endereço 500, né? Então, vamos colocar um 500 aqui. O 3 não tem filho direito, não tem filho esquerdo até o momento, então, nulo e nulo. O nó 7 tá aqui, o pai dele é o 8. O 8 foi armazenado no endereço 400 de memória, está aqui o endereço 400 de memória. O 7 não tem filhos, nem direito nem esquerdo, nulo e nulo. O 5, né, que foi o último nozinho que nós colocamos, tá aqui. O pai dele é o 6. O 6 estava no endereço 200, colocamos o 200 aqui. O 5 também não tem filho direito nem esquerdo até o momento, nulo e nulo. Bom, então este é como estaria a memória se a minha árvore estivesse com esses elementos. Se eu fosse colocar mais alguém nessa árvore, esse mais alguém estaria preso em alguma ponta aqui, de acordo com os nossos percursos que a gente fizesse. Então, por exemplo, se a gente colocasse agora um nó 9, né? O número 9. O 9 ficaria preso aqui embaixo do 8, né? Porque o 9 era maior que o 4, maior que o 6, maior que o 8, ele ficaria aqui. Então, eu ganharia um endereço para esse 9, né? Ele viria para cá, para essa tabela, estaria um 9 aqui. O pai dele seria o 8, teria que pegar o endereço do 8, que era o 400, colocar de pai, tá? E eu também precisaria voltar nesse 400 aqui, ó, para dizer que agora o 8 ganhou alguém no filho direito. Então, este filho direito dele aqui, este endereço que eu ganhasse para colocar o nó 9, eu teria que voltar aqui e colocar o endereço dele aqui. Eu teria que atualizar o nó 8, porque senão eu não fico preso nele,
Tá? Se eu não mexer com esses valores direitinho, não amarrar direitinho essas para frente e para trás, eu não consigo fazer o meu percurso na árvore, porque toda vez que eu precisar andar para um certo nó, se eu quiser andar para a direita, eu vou para esse endereço, se eu quiser andar para a esquerda, eu vou para esse endereço. Então sempre vai funcionar desse jeito aqui. Então sempre o nó novo que entrar tem que voltar no pá e acertar para amarrá-lo lá e assim por diante. Tá bom? Então, esse é o nosso esqueminha que nós fizemos para mostrar uma demonstração de colocando valores lá dentro. Aqui, no caso, foram números. A gente podia estar colocando palavras, letras, números com casas decimais, qualquer coisa que você precisar colocar no nó. Mas sempre lembrando que tem que ter endereço de pai, endereço de filho direito, endereço de filho esquerdo. Certo? E por hoje é só. Vamos ficando por aqui, encerrando a nossa árvore de busca binária. Muito obrigada.